O portal de notícias Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM estão entrevistando os candidatos a prefeito na cidade de Barbacena. A intenção é mostrar aos nossos ouvintes, leitores e pessoas que nos assistem no canal BOL as informações e os pensamentos dos nossos candidatos. Hoje é a vez de entrevistarmos Marli Gava. Seja bem-vinda, Marli. Boa noite, Salim. Agradeço a oportunidade que a rádio oferece a todos os eleitores e a mim nesse momento. Bom, dentro de todo o contexto da entrevista, para deixar claro para os nossos ouvintes, cada pergunta você tem 3 minutos para responder, mas logo no início a gente concede ao candidato 1 minuto para que ele se apresente. E lá no final ainda tem mais 2 minutos para que você possa se dirigir ao seu eleitor. Então, 1 minuto agora para que você se apresente aos seus eleitores. Eu sou Marli Gava, venho da família italiana lá do Galego, tenho formação em psicologia, em direito, sou corretora de imóveis, sou também formada como professora do ensino fundamental 1. A minha atuação hoje no mercado de Barbacena é no mercado privado, eu trabalho como psicóloga e trabalho como corretora de imóveis. Sou do movimento social em Barbacena desde 2006, atuando junto a um grupo de pessoas que participa dos conselhos municipais da saúde, educação, da criança, do adolescente, do idoso e do sistema prisional. E foi graças a essa atuação junto aos conselhos, junto à Comissão de Direitos Humanos, que hoje eu me encontro aqui tão próxima e adentrando ao mundo da política, porque trabalhei muito tempo na ponta e sei como que as coisas não acontecem. Perfeito. Vamos conversar, então, sobre os mesmos assuntos que foram levados a todos os outros candidatos. O primeiro tema, Marli, se refere à saúde. E a pergunta é: qual a sua proposta para o atendimento na rede municipal de saúde? A rede municipal de saúde, ela precisa receber um investimento maior. Ultimamente, os prefeitos têm gasto somente os 15% que a lei exige. A gente precisa aumentar esse teto de gasto com a saúde. Isso vai possibilitar nós viabilizarmos um melhor atendimento às unidades básicas de saúde e a assistência à saúde familiar. Se nós atendermos bem a saúde primária no município, nós vamos ter possibilidade de diminuir o que está acontecendo hoje na saúde secundária e terciária. Como a saúde primária está muito descredibilizada no município, as pessoas não têm um atendimento adequado nos postos de saúde, a gente está acabando tendo complicações de saúde que levam à busca, e aí com isso a gente tem um grupo de pessoas com um quadro muito longo para atendimento com especialistas e com exames, e isso está gerando, inclusive, um gasto ainda maior no município, um sofrimento maior, porque essas pessoas estão indo para a saúde terciária com problemas mais complicados, que talvez poderia ter sido tratado melhor lá na ponta, quando a gente começa na saúde básica. É preciso lembrar que o posto do 9 de março, ele está desativado há 3 anos, ele precisa ser reativado. O posto do Santa Maria precisa ser remodelado, porque ele tem um problema sério no período das chuvas, e a gente precisa buscar um atendimento muito fortalecido na rede ali que atende Nova Cidade, Nova Suíça e o Ipanema. Na saúde secundária, a gente precisa diminuir essa fila de espera. Hoje ela é muito grande. A pessoa que precisa de um especialista, seja na psiquiatria, seja na ortopedia, seja na cardiologia, está demorando um tempo muito grande. Até serviços básicos de fisioterapia estão demorando quase 10, 11 meses. Então, isso também precisa ser diminuído. Quanto à saúde terciária, Salim, e você, barbacenense que me ouve, a gente precisa visualizar como que estão os contratos pactuados com os hospitais de Barbacena. Esses contratos precisam ser revistos e essa revisão precisa dar publicidade ao usuário daquilo que está funcionando bem e do que não está funcionando bem, para que a gente possa encontrar soluções que mobilizem um atendimento melhor. A gente precisa lembrar que o município precisa sim de ter um serviço de radiologia em Barbacena. E eu quero assumir com você, barbacenense, o compromisso de lutar arduamente para que tenhamos inaugurado nessa gestão o Centro de Radiologia no Hospital Ibiapaba, porque o paciente portador de câncer sofre muito.
E nós precisamos fortalecer o atendimento na cardiologia no município e também o atendimento que a APAE faz às crianças com deficiências, porque elas têm um serviço essencial na vida dessas pessoas e a gente precisa ampliar na APAE também esse serviço da saúde. Perfeito. O nosso segundo assunto se refere à educação e também aos professores. Quais os planos para a educação e valorização dos professores e servidores da educação? Nós pretendemos mobilizar uma equipe técnica com os melhores profissionais com perfil na educação para que a gente possa implantar no currículo do município temas transversais que contemplem a não violência à mulher, à família, ao idoso e à criança, temas de educação no trânsito, da questão da agenda ambiental, da proteção e guarda do animal. A gente precisa trazer isso para um tema circular dentro do município, porque são as políticas públicas essenciais que nós precisamos ter. Essa equipe também vai precisar nos ajudar muito na Secretaria de Educação para melhorarmos os índices de matemática e de português, que hoje no ensino fundamental no município tem uma queda muito significativa, Salim. A gente não está conseguindo fazer esses índices subirem e a gente precisa identificar esses problemas para cumprirmos a agenda junto ao governo federal nas metas que estão sendo propostas para a educação. É preciso ampliar a oferta para as creches, para as famílias poderem ter o direito de saírem para trabalhar e as crianças terem um local adequado para ficar. O compromisso no Plano Educacional do Estado até 2024 é que a gente faça uma busca ativa e aumente em 50% o número de vagas nas creches. E hoje quem faz muito bem esse serviço são várias entidades. A gente precisa fortalecer também essas entidades que prestam esses serviços de creche, porque senão a gente vai deixando as entidades à míngua, como esse ano estão sem receber os recursos. A gente quer implantar a Educação 4.0 no município, que é uma educação que visa a capacitação do professor para que ele seja um monitor, partilhe o seu saber dentro de um ambiente escolar onde o aluno seja preparado para a indústria 4.0. A educação hoje tem que acompanhar as mudanças tecnológicas, as mudanças nos programas tecnológicos que nós temos, e o jovem precisa ser um ator mais importante na educação. Ele precisa ter autonomia nesse ambiente educacional. E um outro ponto importantíssimo que eu quero lembrar aqui é que eu já assumi um compromisso de que nós vamos assinar o termo de adesão da Escola Cívico-Militar para o CAIC. O CAIC foi contemplado na Escola Cívico-Militar e essa gestão não assinou o termo de adesão ao programa e, com isso, inviabilizou a existência real da Escola Cívico-Militar. O CAIC vai receber a Escola Cívico-Militar no nosso governo, como nós pretendemos implantar também em pelo menos mais 2 escolas, para que no município a gente comece a acompanhar os benefícios que a Escola Cívico-Militar oferece à população de Barbacena, que tanto deseja poder participar desse trabalho. E o professor, num ambiente melhor, com o salário em dia, discutindo a questão da previdência social, que é tão preocupante para ele, nós pretendemos deixar o ambiente da escola muito mais satisfatório. Perfeito. Nós estamos entrevistando a candidata Marli Gaba, dentro de uma série de entrevistas desenvolvidas pelo portal de notícias Barbacena Online e da Rádio Sucesso FM no programa Contato Direto. Vamos falar agora sobre geração de emprego e renda, além das finanças do município. A pergunta, candidata, é a respeito da pandemia do coronavírus, que vem trazendo dificuldades para as finanças de muitos e muitos municípios. Caso seja eleita, como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações da prefeitura e ainda fazer investimentos? Nesse caso, quais seriam as prioridades em investimentos? Salinha, você é audaciosa. Como nós estamos vivendo um momento crítico na economia, a gente precisa pensar em levar para o Legislativo a aprovação da lei que possibilite, primeiro, que a gente não tenha o aumento do IPTU para o próximo ano, porque o IPTU aumentou nos últimos 4 anos um valor exorbitante, e a Câmara pode nos ajudar nesse sentido para que a cidade comece a se organizar. Nós precisamos também levar uma lei de anistia fiscal para trazermos aqueles devedores do município para fazerem a contrapartida de regularizarem as suas situações, e precisamos também trazer para o município a regularização
da lei do recuo, que vai viabilizar a gente organizar um grupo de obras na cidade que não foram regularizadas, justamente porque nós não temos a lei do recuo aprovada pelo município. Com isso, a gente procura fortalecer o comércio, trazendo ao comércio de Barbacena a oportunidade de ter agilidade na prestação de serviço do município, mas também de ter esse comércio valorizado, porque o comércio de Barbacena é muito importante, mas não só o comércio, como a indústria e também a própria prefeitura, que é uma grande geradora de empregos. Então, nós vamos ofertar no nosso governo a possibilidade de as vagas que o município tiver junto à gestão da prefeitura que sejam ofertadas através de edital de participação. Essa livre concorrência vai trazer um número de vagas de emprego que poderá ser distribuído àqueles munícipes, às pessoas do próprio município de Barbacena. Porque hoje essas vagas que são contratuais no período de gestão pública, muitas vezes elas viram um cabide de emprego. Dá um grupo de pessoas aqui um tanto de emprego, um outro grupo ali, pessoas que sequer passam por uma seleção adequada para participarem. Então, a economia do município, ela precisa trabalhar junto com a empresa do município, junto com o comércio do município, buscando melhores atuações. Se a gente tributar esse IPTU, como nesse ano, para o próximo ano, e chamar essas pessoas para cumprirem com o compromisso, eu acredito que a gente volta a manter a máquina pública com o mínimo. Mas, para isso, também a gente tem que fazer uma gestão enxuta e colocarmos a casa em dia. Ou seja, eu tenho que gastar o mínimo possível na máquina pública, cumprindo os compromissos, em especial com o pagamento do funcionário público e com os serviços essenciais. Para isso, a gente precisa de ter projetos robustos para a cidade, para buscarmos os recursos do governo federal e do governo estadual que a gente consiga realizar no município. Porque o governo estadual e federal tem verba para ser usado, mas tem que ter responsabilidade de onde, como e quanto nós vamos precisar para gastar. Perfeito. Vamos agora para o nosso quarto tema. Estamos conversando com Marli Gava, candidata a prefeita aqui na cidade de Barbacena, dentro da série de entrevistas desenvolvidas pela Rádio Sucesso e pelo portal de notícias Barbacena Online. O assunto agora é mobilidade urbana. Como a senhora vê a questão do trânsito em Barbacena e o que pretende fazer? Fale, por favor, também sua opinião e suas ideias quanto ao transporte coletivo. Salim, o trânsito de Barbacena é uma demanda complicada. Nós que moramos aqui, nós vamos ter que aprender a termos uma educação para o trânsito mesmo, principalmente nos horários de pico da cidade, porque a gente tem vias de uma cidade que foi planejada em um outro século e hoje a gente tem um trânsito extremamente robusto em alguns picos, mas acredito que algumas possibilidades sejam viáveis para a gente desafogar o trânsito. Por exemplo, diminuir o número de acessos de subida para o centro da cidade e termos um maior equilíbrio entre esse trânsito de chegada no centro e o trânsito de saída do centro. A questão do transporte coletivo, a gente precisa lembrar a você, barbacenense, que nós temos uma concessão dada à empresa que hoje atua no município e que ela vem fazendo, segundo as informações que obtivemos, a sua contrapartida. Qual é a queixa que eu tenho encontrado muito nas ruas, Salim? É justamente aquele momento em que o ônibus falta nos horários, em alguns horários, em algumas linhas, e o usuário fica lá no ponto de ônibus sem saber se o ônibus vem, se não vem. Então, a gente pensa na possibilidade de implantarmos um aplicativo que seja para o nosso contribuinte uma comunicação direta. Porque se esse, e não só para a questão do ônibus, mas para outras denúncias do funcionamento da prefeitura, porque se esse ônibus não passa nesse tempo real, ele vai ter a oportunidade de informar isso de forma imediata. E aí a gente começa a comunicar de maneira mais exigente com a empresa contratuada o que a gente precisa fazer para melhorar e revitalizar as linhas. A gente tem que lembrar também que na mobilidade urbana, Salim, nós temos bilhões para serem gastos no governo federal, mas esses bilhões para serem gastos no nosso município, a gente tem que fazer o dever de casa. O dever de casa se chama plano diretor atualizado. Barbacena não tem um plano diretor atualizado. O que é isso? É pensarmos a cidade num todo, junto com a sociedade civil, junto com o legislativo, com os órgãos de controle externo, para que a gente tenha o plano focado nas áreas de desenvolvimento e onde a gente vai atender melhor a cidade. E aí a gente pode trazer melhores recursos que vão, inclusive, atuar na infraestrutura e na melhoria, inclusive, das estradas
das estradas e das ruas de Barbacena que precisam ter essa viabilidade, porque nós estamos falando também das estradas rurais. O homem do campo, ele é um usuário dentro do nosso município de Barbacena, ele precisa ser lembrado disso, essa rota de acesso e de atendimento a ele. A mobilidade urbana, ela envolve recursos importantíssimos. E a gente tem que lembrar de um outro recurso que nós temos, que são os transportes independentes e os transportes chamados não registrados no município por um controle, como táxis, mas a gente tem a rede de Ubers, tem a rede de mototáxi e tantos outros prestadores de serviço nessa mobilidade urbana. A gente precisa tratá-los com respeito, mas trazê-los para um plano de regularização dentro do município que permita uma atuação de todos de forma efetiva para o transporte público e o envolvimento das pessoas. Perfeito. Vamos então agora para o nosso quinto tema das conversas com os candidatos, e o assunto agora é obra e via pública. Barbacena carece de melhorias profundas em ruas de todos os bairros. Buracos, muitos buracos, cada vez mais buracos. Qual a sua política para obras em vias públicas e também saneamento básico? Então, nas obras, a gente vai voltar lá nessa questão do plano de mobilidade urbana. A gente tem hoje propostas junto ao governo federal para a liberação de recursos para o saneamento básico, visto que a gente teve uma lei recentemente aprovada para a questão do saneamento básico e, comprovadamente, quando o saneamento básico está no mercado privado, ele está recebendo mais recursos do que quando essas empresas estão junto aos municípios. Então, a gente precisa lembrar que trazer o mercado privado para esse campo de atuação no município tem demonstrado efetiva segurança da aplicação dos recursos públicos e no atendimento ao cidadão. Nós precisamos lembrar, Salim, que o nosso tratamento de esgoto no município ele é muito pequeno. O nosso esgoto é jogado a céu aberto. Basta os caminhantes lá da Avenida Sanitária encontrar a realidade que a gente encontra lá. Nós contaminamos rios importantes da região e nós temos responsabilidades quanto a isso. Então, com relação ao saneamento básico, a gente precisa se estruturar melhor, com a equipe técnica, trazer o mercado privado para próximo dessa estrutura. E aí a gente entra também, Salim, numa outra demanda, que é a revitalização das ruas no município. Essa revitalização ela precisa ser pensada de forma mais técnica. O que a gente vê comumente no município é a operação chamada tapa-buracos. A gente vai lá, joga lá uma pinche, vem uma pá de asfalto, vem o rolo compressor e vai embora. Mas a gente não tem uma revitalização composta dentro do município para que essas ruas evitem de repetidamente ocasionar esse mesmo buraco. Tem buraco aqui que tem aniversário na cidade. Então, a gente precisa lembrar ao nosso contribuinte que as obras da cidade são importantes, mas a Secretaria de Obras ela tem um compromisso também com a questão do resíduo sólido no município. Nós temos um resíduo sólido que é tratado como lixo. E isso não cabe mais na agenda nacional nem internacional. O resíduo sólido hoje tem que ser visto como uma fonte de recursos. E a gente tem pessoas aí fazendo um trabalho, por exemplo, como a dona Conceição, que recolhe papelão no centro da cidade 2 vezes no dia. Por quê? Porque a gente não tem coleta seletiva. Então, quando a gente pensa na construção de obras, a gente tem que pensar também na construção de uma usina que seja a possibilidade de trazer esses catadores e de tratarmos o resíduo sólido no município de forma mais respeitosa, porque o nosso resíduo sólido hoje está indo para outras cidades e, com isso, a gente tem um gasto alto nessa questão. Nós precisamos trazer obras para estrutura de chegada da cidade. A cidade está muito feia, a cidade está muito assim mal acabada em alguns pontos da cidade, canteiros descuidados, a gente não tem um plantio de rosa, a gente não tem nada que estruture a cidade para receber bem as pessoas. Então, tem muita obra para fazer, tem condições de fazermos recursos, o mercado privado está aí para se aproximar do poder público, que é isso que a gente quer. Obrigada, desculpa aí. Bom, agora vamos falar de turismo e cultura, porque eles precisam, claro, os dois precisam ser alavancados. O que a senhora pretende para essas duas áreas, turismo e cultura? 3 minutos, por favor. Primeira coisa, criar a Secretaria de Cultura e o Conselho de Cultura, que a gente não tem, e isso inviabilizou nós recebemos recursos, inclusive, nessas gestões que já passaram, e inviabilizou fortalecermos
os artistas da cidade, fortalecermos o circuito de turismo da cidade. Então, para a Secretaria de Cultura, Salim, a gente pensa em trazermos um consórcio intermunicipal. Nós precisamos criar uma agenda anual que tem que ser discutida com quem? Com os artistas, com as pessoas que estão nessa página de atuação, para que a gente componha nessa agenda cultural o fortalecimento da cultura e do turismo na cidade. As pesquisas comprovam, Salim, que a cada R$1 gasto nessa área, nessa pasta, a gente recupera 7. E olha só, o comércio de Barbacena é belíssimo, tem uma oferta grande. Se a gente tem uma agenda cultural bacana, a gente fortalece o comércio num todo. A gente traz para o artista de Barbacena, que tem uma variedade imensa de aplicações na área da arte. A gente tem artistas no teatro, na música, mas a gente precisa recuperar as festas dos bairros. Aquelas nossas festas tradicionais que ficaram esquecidas e sem valorização. Porque a comunidade, quanto mais ela estiver envolvida no seu entorno, ela cuida melhor do seu circuito de vivência. A cultura em Barbacena precisa recuperar 2 questões: a identidade da Cidade das Rosas e a Cidade dos Lobos. Então, a gente pretende trazer dentro desse pacote da cultura esses 2 temas e explorarmos 2 ambientes naturais que nós temos que são fortíssimos, que é o frio de Barbacena, é um frio belíssimo, tão belo quanto o frio do Rio Grande do Sul, e o nosso céu, Salim, que é um céu de brigadeiro, considerado o segundo céu mais iluminado, e que a gente não aproveita essas riquezas nacionais que Barbacena tem. A gente tem um circuito em torno do município que a gente pode fazer comunicações com outras cidades para que a gente crie o ecoturismo. E o fortalecimento do ecoturismo cria para a gente uma agenda próxima aos municípios, e aí a gente expande essa comunicação para trazermos um roteiro para Barbacena. A gente precisa fortalecer o ecoturismo, a cultura, mas também o esporte e o lazer. Por quê? Essa pasta para a gente é muito especial, porque eu acredito que ela viabiliza a saúde do barbacenense. Quem tem lazer, quem tem cultura, quem tem esporte, tende a ter uma vida mais saudável, tende a fazer investimentos mais satisfatórios e prazerosos, e a gente, inclusive, vai desafogar aquela saúde primária e outros campos da saúde que acontecem. Então, eu espero que a gente traga a todos os investimentos da cultura para Barbacena, criando essa pasta com participação de todos os atores que são pertencentes a ela. É isso que a gente deseja. Vamos agora falar dos servidores públicos. Como considera, né, na sua visão, os servidores públicos? Qual a relação pretende ter com eles, lembrando sempre que subordinada ao dever maior de sempre servir a população? O servidor público em Barbacena é de excelência. Eu sou prestadora de serviço, estou sempre na prefeitura. Digo para você que ele precisa ser melhor valorizado. E pagamento em dia é compromisso dessa gestão. Pagar em dia o servidor é obrigação do prefeito, não pode ser slogan de campanha. Mas, paralelo ao pagamento em dia, a gente precisa valorizar esse funcionário de que forma? Muitas vezes, Salim, os prefeitos colocam chefes de equipes nos gestores que sequer têm competência na área que o gestor público coloca aquele indivíduo para trabalhar. Ele, às vezes, não tem capacidade para aquela secretaria que ele ocupa. E aí, o que acontece? Ele não valoriza o servidor que está ali há anos no serviço, dá para ele a condição de ser assessor daquele chefe que ele coloca lá na sessão, e o servidor tem que estar fazendo, na verdade, o serviço dele, auxiliando aquela pessoa que não tem capacidade técnica. Então, por que nós hoje estamos pautando a questão de ter equipes técnicas com valorização do servidor? Porque a prefeitura tem ótimas pessoas que podem cumprir essa agenda de chefia dentro da própria prefeitura. Uma outra questão importante para o servidor é a salubridade. Esse ambiente de trabalho do servidor ele tem que ser o melhor possível. A gente vê que tem servidores que sequer têm uma cadeira decente para sentar, uma mesa decente para trabalhar, um equipamento decente para poder desempenhar o seu papel. E uma coisa importante para que a população entenda o papel do servidor é a desburocratização da forma de atender o público. Essa gestão, então, ela burocratizou aos extremos. E o servidor ele fica engessado em um sistema de atendimento ao serviço público que ele tem que cumprir.
E aí, às vezes, por essa burocratização, ele não consegue dar agilidade ao serviço e o contribuinte vai lá brigar com o servidor, mas não é culpa do servidor. Então, a modernização do sistema ela tem que ser feita com urgência. O servidor, hoje, no município, ele é bem preparado. As capacitações podem ser em termos dessa modernização que a gente precisa levar para o município, mas a valorização dele vem do pagamento em dia, do compromisso da gente fazer reuniões para começarmos a discutir a reforma da Previdência no município. Esse é um tema importante. Os funcionários da prefeitura têm me perguntado assim, Marli, eu sinto uma angústia, eu não sei o que vai ser do meu futuro. É claro, porque nem as contas públicas da Previdência no município estão claras. Ela sofreu, inclusive, agora uma recomendação para que sejam esclarecidas algumas questões pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, ele tem que ter transparência no fundo de previdência, tem que discutir isso com ele, como que nós vamos fazer essa reforma, tem que ter salário em dia, tem que ter salubridade e valorização dentro da área que ele atua no município, porque ele é parte importante para que a máquina funcione em dia e atenda bem a nossa cidade. Claro. O portal de notícias Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM estão entrevistando os candidatos a prefeito da cidade de Barbacena, dando a oportunidade para que leitores, ouvintes e pessoas que nos assistem no canal BOL tenham conhecimento da linha de raciocínio, o que pensam os nossos candidatos. Estamos entrevistando hoje Marli Gava. A pergunta agora é: qual a sua visão e solução para moradores de rua e animais soltos pela cidade? São dois temas que afligem, de alguma forma, a população de Barbacena. Por favor, fique à vontade. Dois temas que envolvem a questão da saúde única. Nós precisamos lembrar a você, barbacenense, que hoje nós temos esse serviço sendo prestado por várias entidades no município. Eu já participei por um tempo grande do projeto Pão e Beleza. E nessa gestão, Salim, o que eu percebi e aprendi, eu como psicóloga, como voluntária dentro do serviço de atendimento ao morador em situação de rua, é que a gente precisa se aproximar das entidades que trabalham com eles. Por quê? Eles já conseguiram fazer um link com esse público. São pessoas que têm uma fragmentação social, familiar, tem questões de dependência química, tem uma série de fatores que envolvem a vida desse cidadão. Mas a gente precisa se aproximar daquelas pessoas que já fazem vínculo com eles e fortalecermos essas entidades para que a gente promova a assistência e a promoção humana. A gente dá o peixe no momento em que ele está com fome, porque a situação dele é de vulnerabilidade social elevada, mas a gente tem que começar a ensinar ele de novo a pescar, a voltar para a sociedade, reestruturar a sua identidade enquanto pessoa. E para isso os equipamentos nessas entidades hoje são muito bacanas. Então, a minha proposta para o morador em situação de rua é trazer todas as entidades que trabalham com esse público e fortalecer, através de convênios, através de recursos, através de equipes técnicas que forem necessárias para que a gente tenha uma melhor atuação. Com relação à proteção animal e a questão do animal hoje que está em situação de rua, é uma outra demanda do município séria, grave. As pessoas não sabem disso, mas eu vou falar e não é para se assustarem, tá? A gente tem uma população animal aí de mais de 25 animais no município, Salim, e em situação aí, os animais comunitários, que são esses animais que nós tratamos, aí na média de uns 2.500 animais. Então, quando eu falei do tema transversal lá na escola, a gente precisa criar um padrão de educação na família para que a gente tenha responsabilidade em ter um animal, para que a gente depois não o abandone. E perceba que esse animal ele precisa de cuidado alimentar, clínico, de medicamento, de vacina. E aí a gente precisa de ter um fortalecimento na forma de trabalho das zoonoses no município, porque hoje essa pasta está linkada à saúde, mas já tem uma normativa do governo federal que fala que essa pasta da proteção e defesa do animal tem que ir para a Secretaria do Meio Ambiente, secretaria essa que Barbacena não tem. Então, na página do Meio Ambiente, a gente vai fortalecer para trazer uma unidade móvel de castração no município de forma responsável, para que a gente possa fazer a adequação desses animais em locais adequados e com responsabilidade para que eles tenham todos os cuidados necessários e para que a população entenda que esse animal na rua é ruim para o animal e é ruim para a saúde pública do município também.
Ótimo. Chegamos então à nossa última pergunta dentro da série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Barbacena. E a pergunta é a seguinte: como a população vai poder participar de seu governo? A democratização dessa participação da pessoa se dá primeiro pela transparência. Primeira coisa que nós queremos fazer é um diagnóstico da cidade, darmos transparência a esse diagnóstico, trazermos consultorias e órgãos de controle para que a gente possa fazer projetos eficazes para a cidade e trazermos os conselhos para o município de forma mais fortalecida. O conselho dentro de uma gestão de pasta de secretaria, Salim, ele é importantíssimo. E a população precisa ver o conselho como aquele caminho de participação popular para que o investimento público aconteça no município. Uma outra questão que a gente está com uma proposta que eu acho que vai agradar muito a população é a gente simplificar o portal Transparência. O portal Transparência, ele é uma obrigação legal para os gastos públicos, mas ele é de difícil acesso e compreensão. Então, a gente quer fazer uma plataforma de informação para os bairros da cidade. Então, imagina só, Salim, você mora em que bairro hoje? Eu moro no São José. No São José. Imagine você poder entrar no bairro São José e saber quanto que a prefeitura gasta lá, na coleta do lixo, na saúde, na educação, infraestrutura, em reposição de luz. A gente tem uma noção de politização no ambiente que a gente está. Porque hoje, essa prestação de contas que é feita no portal, ela não viabiliza o contribuinte saber quanto que se gasta no local dele. A gente vive uma cidade que está abandonada em vários setores. Eu volto a dizer, a gente precisa do plano diretor da cidade para trazermos, inclusive, investimentos sérios para a prefeitura e aí trazermos uma participação mais efetiva do município para saber onde, quando e como poderemos crescer. Essa democracia que a gente quer tanto para o município, ela precisa também ser trabalhada nas escolas. Quando a gente fala do tema transversal, é a gente politizar essa criança para que ela busque essas informações e participação. O contribuinte tem que ser um fiscal mais atuante. A gente não pode só votar e voltar para casa. A gente precisa votar e acompanhar o candidato que a gente elegeu. Lembrar que o legislativo tem competência para fiscalizar em primeiro plano e para depois fazer o trabalho dele de legislador. Mas a gente precisa colar nesse grupo que a gente elege, porque senão as coisas vão correndo e a gente vira só um reclamador. A gente critica, a gente identifica o problema, mas a gente não quer participar da solução. E essa solução, Salim, conversando com os empresários, conversando com o comércio, a gente percebe que tem tanta gente querendo dar colaboração para que o município tenha uma gestão mais limpa, mais direta, mais participativa. Só que não é dado voz a essas pessoas do município para trazerem a sua experiência também para a gestão pública da cidade. Perfeito. Chegamos ao fim da nossa entrevista e, a partir de agora, então, a senhora tem 2 minutos para se dirigir ao seu eleitor de forma livre, falando aí da sua posição como candidata. Fique à vontade. Nesses últimos 2 minutos, eu quero lembrar 2 coisas importantes. Nós vamos aproximar a prefeitura num grupo de trabalho junto à Delegacia da Mulher e à Polícia Militar para que tenhamos uma casa de acolhida para a mulher vítima de violência e que ela tenha toda uma posição de recuperação dessa identidade, da autonomia, se afastando desse ambiente de violência que hoje no município é uma demanda grande. Pretendo também apoiar as obras da APAC para que a gente possa, enquanto município, fornecer a iluminação pública, o fortalecimento da estrada, para que a APAC aconteça lá onde ela já está designada, desafogando o sistema prisional e pensarmos, junto com o governo do estado, a possibilidade de tirar esse sistema prisional do centro da cidade, porque as pessoas do entorno têm reclamado muito dessas circunstâncias e das condições que lá se encontram. Eu sou Marli Gava, estou candidata a prefeita de Barbacena, tenho na minha chapa um vice de ponta, que é o Coronel Newton Cruz, uma pessoa íntegra, honesta, ficha limpa, assim como eu. Meu partido hoje não fez coligação nenhuma. Nós temos a liberdade de poder dar a você, barbacenense, secretarias técnicas, compromisso com uma gestão séria, trazemos consultoria para o trabalho de gestão da prefeitura, trabalharmos com maior eficiência e responsabilidade no gasto público e, para isso, eu peço a você o seu voto.
Sou sim mulher, estou candidata à prefeitura e não é pelo fato de ser mulher que eu peço o seu voto, mas é pelo fato de ser competente eu peço o seu voto. Por ter um vice competente eu peço o seu voto, porque se você, barbacenense, não investir nessa proposta de mudança da prefeitura, nós vamos continuar ligados a essa questão da velha política e aí nós precisaremos, talvez, experienciar mais 4 anos de angústia e sofrimento. Então, vem com a Marli Gava, vota 17 no dia 15 de novembro. Coragem para transformar. Perfeito. Terminamos aqui, então, a entrevista com a candidata Marli Gava, dentro da série de entrevistas que é desenvolvida pelo portal de notícias Barbacena Online e pela rádio Sucesso FM. Marli, boa sorte na campanha. Muito obrigado. Muito obrigada, Salinha, você e sua equipe. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.